Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres pares, eu, com a minha equipe, fizemos esses documentos para poder enfocar o debate com relação a essa questão da população animal no município de Hortolândia. Eu não vi esse ano campanha de vacinação antirrábica, e não me lembro qual foi o último ano que aconteceu de fato na nossa cidade. Então, não posso precisar, porque realmente não tenho lembrança disso. E aí, uma notícia que vinculou no nosso município, de alguns morcegos que foram encontrados, que foram pegos, e aí, ao pesquisar, eles estavam contaminados com o vírus da raiva. Não é muito, no Brasil é muito comum uma determinado tipo de doença que desaparece por um período, daqui a pouco ela começa a voltar com força. Isso falando-se dos seres humanos. E nós precisamos ter um cuidado todo, uma paciência toda voltada a essa questão, porque a população animal na cidade de Hortolândia ela cresce e cresce assustadoramente nas ruas. Nós estamos falando de pessoas que pegam o seu animal, acha bonitinho quando é criança, quando é bebezinho, quando é novinho, e daqui a pouco ele lança ele, depois de um período que ele cresce, e aí não era bem aquilo que a família queria, e termina lançando na rua, fecha a porta, ou leva no carro, solta no outro bairro e vai embora. E esses animais têm ficado à rua, e aí o centro de zoonose do nosso município, também até onde sei, e por isso estou aqui discutindo isso com o executivo, não tem condições, não tem dado suporte a essa situação na profundidade que precisa. Estou, inclusive, requerendo aqui informações para propor ao Executivo a criação de um convênio com as clínicas privadas do nosso município, para que elas possam assumir uma quantidade de castrações mensais, para que nós possamos começar a tirar essa questão da fertilidade dos animais que estão soltos à rua, para que ele possa ter vida, mas não consiga gerar. Eu fiquei assustado com uma informação que uma veterinária me trouxe num debate esses dias, dizendo que um animal saudável, ele, ao longo da sua vida de 6 anos, uma vida fértil dele de 6 anos, ele pode ser pai de 67 mil animais. É absurdo. Você olhar assim e falar, como é que pode isso? Dependendo da raça, uma ninhada com 10 filhotes, e aí começa a crescer, que vai ter outras tantas ninhadas, e se multiplica, é progressão geométrica. É progressão geométrica a multiplicação. Então, é preciso tomar um cuidado, além do risco da própria vida do animal, o risco que ele pode causar solto às vias públicas, o problema que pode ser endêmico em relação à saúde dele, gerando contágio para com o ser humano. Então, eu penso que isso é uma questão que precisa ser vista com um olhar diferenciado, para que a gente não seja pego de surpresa numa situação de que ninguém sabia do que estava acontecendo. Quando você fala que tem morcegos contaminados com o vírus da raiva, você significa dizer que esses morcegos, à noite, tendo contato com determinados animais, eles vão infectar esses animais, que sairão infectando outros. Ou seja, nós podemos, evidentemente que não é a ideia de gerar um discurso aqui para causar histeria, mas se não houver um controle, uma seriedade no trato dessa causa, dessa situação, daqui a pouco nós podemos ter uma situação muito séria na cidade de Hortolândia. Seja do risco direto de vida do animal, seja do risco colateral em relação ao ser humano, nós precisamos ter uma atenção nisso. Então, o primeiro ponto que é fundamental qual é a população que nós temos quando falamos de animal? Nós precisamos ter essa informação, a cidade precisa ter essa informação. Nós estamos falando de quantos mil animais que nós temos hoje na cidade de Hortolândia. Tem vários casos de pessoas que cuidam, que gostam, amam tanto o animal e cuidam do animal, mas tem outras pessoas que não têm condições de cuidar e têm a casa cheia, repleta deles. Nós precisamos acompanhar essa situação para e paz, para que a gente não seja pego de uma maneira ou outra, um dia ou outro, dentro de uma crise e aí não ter saída ou solução. Então, penso que a castração feita em parceria entre Poder Executivo e clínicas particulares pode gerar uma desaceleração nesse processo de reprodução dos animais e fazer isso de maneira a respeitar a vida dos animais. E, de um outro lado,
o conhecimento, a quantidade, a informação sobre isso, ela também só não basta. É preciso que comece a se desenvolver trabalhos de conscientização também nas escolas, para que as pessoas tenham esse cuidado cada vez que vão escolher um animal, para poder adotar e deixar isso muito claro, a responsabilidade que isso pressupõe. Então, conscientização é fundamental também nesse trabalho. Por isso, fiz esses documentos para ter uma resposta do Executivo e a gente poder aqui apontar outras situações que são necessárias em relação ao enfrentamento que precisamos ter em relação a essa causa. A outra questão, nobres vereadores, é com relação à questão do desassoreamento da lagoa lá do São Bento. Ali todos os pares conhecem, sabem muito bem, e como estamos fazendo isso em vários pontos do município, eu estou chamando a atenção com esse documento para saber se existe algum projeto específico para lá. Fui sabedor no passado que existia, que teria um projeto ali com esse propósito, e nós precisaríamos ali também fazê-lo e criar ali, inclusive, uma condição toda para que aquela comunidade pudesse ter ali naquele espaço também um espaço de lazer, para caminhada e por aí afora. Então, estou requerendo do Executivo para saber qual é a posição que o Executivo tem em relação a esses documentos. Dá uma parte, vereador. Claro. Vereador, parabenizando Vossa Excelência pelo requerimento 876, requer informações sobre o assoreamento da Lagoa do Jardim São Bento. Eu torço e vou rezar para que seja feito o serviço. Faz um ano que eu já pedi, fui lá, debati, conversei e, infelizmente, até agora nada de desassoreação daquele lago lá. Uma área tão bonita, com a mata, com a praça tão bonita, até agora nada. Fui pessoalmente com alguns secretários e até agora nada. Disseram que terminando a Amanda já ia entrar em seguida. Não, que a empresa já tinha ganho a estação, até agora nada. Quem sabe até final de 2016 o pessoal possa estar olhando para aquela lagoa e que possa desassorear aquela, que nem lagoa não está existindo mais, né? O mato cobrindo tudo aquilo lá. Obrigado. Hein? Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. O mato está invadindo realmente a água e nós temos um outro problema sério ali, que é do outro lado da pista. Ali tem uma vossoroca que ela voltou a existir e ela está vindo, comendo todo o pedaço de terra em direção à pista e em direção àquele campinho gramado que tem ali do lado. Então, realmente precisa de uma intervenção imediata para que nós não percamos ali ou não cause um prejuízo, ou um custo, digamos assim, melhor do que prejuízo, um custo maior quando a obra tiver que ser feita. Então, agradeço a parte de Vossa Excelência, e é isso, senhor presidente, muito obrigado.